E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um Podfest e hoje é um Podfest polêmico. Por que polêmico? Porque o tema hoje é: o cliente gosta de ser enganado. O tema é polêmico, mas a gente vai explicar o porquê disso. E para isso, hoje eu trouxe um convidado aqui que está expert nisso. Então, o negócio é falar a verdade sempre. Por mais que doa para o cliente, mas a gente tem que falar a verdade. E para isso, hoje eu trouxe aqui o abençoado Edson, da ECN Construções, não é não? O Edson é um cara, só apresentar ele aqui, depois ele vai falar bastante, porque ele, quando começa a falar, não para mais, né, Edson? O Edson é um cara, igual o Euclides, quando eu estava aqui, eu falei, o Euclides é o seguinte, dá para fazer? Ele fala que dá, não dá, ele fala não dá e pronto, acabou. Então é o seguinte, gente, não seja enganado, não queira ser enganado. A gente explica para o cliente como é que funciona, por que é, quanto vai gastar e tarará, e o cliente, alguns clientes, né, não vou falar todo mundo, obviamente, mas alguns clientes que não têm essa consciência, eles acabam saindo do escritório bravo, não, esse cara tá ficando louco, vai gastar muito, não existe isso. Então, o Edson tá aqui para ajudar nesse tema, né, Edson? Porque você também passa por isso, né? Sim. Bom dia ao pessoal que está assistindo o podcast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Então vamos falar da polêmica, né? Que tem gente que gosta, essa é a realidade mesmo. Tem gente que gosta de ser enganado porque não tem o planejamento. Vou dar um exemplo, chega no escritório, você passa todas as contas que vai gastar e ele sai dali, não vou gastar isso aqui. E no final, na realidade, é aquilo, porque não tem um planejamento. E uma coisa planejada, a coisa vai acontecer. Contratar o arquiteto e daí vem na sequência, né? Quando é um projeto, quando você vai com toda a sequência que vai ter um projeto, do começo ao fim, o cara já sabe o que vai gastar, né? E às vezes você vai passar no comecinho, o cliente não sai daqui, tem momentos que não sai daqui bravo, Thiago. Então, sai daqui mas o que revoltado. acontece? Mas o problema maior é que tem clientes que não querem se abrir pra gente. O cliente não fala assim, porque o cliente tem que falar quanto ele tem para investimento. Não tem como. Então, assim, tem cliente que segura o valor, fala assim, não vou falar que eu tenho tanto para gastar, porque ele vai querer gastar todo o meu dinheiro com bobagem, coisa que custa 50, ele vai falar que custa 100, e é o contrário. A gente precisa entender quanto o cliente tem para investir, para a gente aproveitar da melhor forma possível o dinheiro que o cliente tem e aplicar no projeto, na obra, em tudo que for colocar na construção dele, para poder chegar num resultado final que fique satisfatório para ele. Porque acontece muito, não acontece? O cliente faz a casa, depois não tem dinheiro para botar cortina, não tem dinheiro para botar papel de parede, a porta de entrada, o cara fala, pô, mas gastei todo o dinheiro lá atrás. E o cara começa assim empolgado também, né? Você vê quando ele vai fazer uma fundação, eu vou gastar na fundação. E teve um planejamento na fundação, gastou pouco. E quando vem o acabamento, que você vai escolher uma coisa diferenciada, tem um custo maior. E ele não chega, vou contratar o Thiago de arquiteto, a equipe dele, a estrutura dele, vai fazer um planejamento. Quanto que você tem para gastar? E realmente o que você quer colocar na tua casa? Você vai trabalhar em cima, vai abordar o cliente, o que você quer? Como é que é a tua casa? É 2 quartos, é 3 quartos? Como é que é a tua piscina? Como é que vai ser o jardim? Vai ter automação? Não vai ter automação? Como é que vai ser a janela? Você vai abordar o cliente, você vai trabalhar dentro do número. Ele foi, nesse número que você tem, você não vai conseguir fazer. Agora vamos estudar como é que eu não vou entrar nesse número teu. Mas o cliente não chega e fala para você, não, tá muito caro. Primeira coisa que ele fala, não, esse é muito caro. A ECM é muito caro, o Thiago é muito caro. Mas o planejamento da pessoa aconteceu, o que vai fazer. Mas espera, mas o que é automação? Você já está por dentro, você vai explicar. O que é cortina? O que é isso? Ou quero colocar como é que é o nome daquele iluminado que nós colocamos numa casa de um cliente que nós fizemos o Onix, aquele Onix iluminado. Que ficou bonito. Mas teve um custo. Tem um custo, claro. E aí ficou bonito, mas passou para o cliente, eu gostei, eu vou nesse aí. E aí quando você passa um número, você vai gastar tanto, não. Já teve cliente, Thiago, que saiu daqui revoltado, você abordou ele, passou, ele saiu daqui, talvez ele nem volta, mas ele saiu daqui sabendo. Mas tem cliente que gosta de ser enganado, ele vem, você passa um orçamento que ele vai gastar, ele vai buscar uma outra alternativa, mas é uma alternativa que o cara mentiu para ele, não falou a verdade. Não, mas o problema que acontece aqui é porque é o seguinte, o nosso escritório é um dos poucos escritórios que a gente faz o planejamento geral da casa do cliente. Antes de começar a obra lá, ele já sabe qual papel de parede ele vai usar, qual cortina, tapete, quanto vai custar, ele já sabe tudo isso. E quando a gente faz o projeto, quando vai começar a fazer o projeto, a gente precisa entender o orçamento que o cliente tem para investimento nisso.
Então, com esse planejamento todo feito, não tem como escapar. Assim, uma coisa ou outra pode variar, porque o cliente às vezes, sei lá, está definido um fogão X. Quando a gente vai com os clientes nas lojas, eles olham todas as opções que tem de fogão, de geladeira, de tudo, sofá, todo tipo de acabamento, elétrico, tudo que tiver, ele às vezes se apaixona por uma coisa que ele não sabia nem que existia. Então a gente tem essa obrigação de mostrar para o cliente isso. E o que acontece? Quer dizer, acontecia, agora mudou, está mudando um pouco os clientes que têm procurado a gente aqui no escritório. O cliente quando vem procurar a gente aqui, ele já sabe que que o projeto arquitetônico não é só o projeto arquitetônico. É um combo de outras coisas que vem junto. Né? É um planejamento, porque assim, tem o projeto de arquitetura, tem que estar compatibilizado com o projeto de interior, tem que estar compatibilizado com irrigação, com iluminação, com jardim, com tudo que tem aspiração central, porque daí o cara vai passar lá a aspiração, tem uma viga, tem que furar a viga e vira aquele problemão inteiro, problemão grande. Então, com esse planejamento que a gente passa para o cliente, ele sai daqui já entendendo que a obra tem um prazo para ser executada, não adianta falar, porque tem muita gente que fala assim, quanto tempo vai demorar para minha casa? Você vai demorar 2 anos para fazer. Cara, você tá louco? Fulano falou que demora 8 meses. Eu falei, não faz uma casa com 8 meses num alto padrão. No alto padrão não faz. Não tem como. Porque é o planejamento também, porque quando você pega um projeto, tem o planejamento e tem etapa, né? E na obra você não pode furar a etapa. Nós vamos dar um exemplo de uma obra que nós estamos fazendo, tem a etapa do forro. E tem umas, como é que é? Compatibilização? Compatibilização. O cara chega a quebrar a língua, né? Dá um nó na língua, né? Umas palavras difíceis, né? É. E aí você tem toda essa palavra que o Thiago falou aí, a coisa vai acontecendo naturalmente e o cliente vai ficando satisfeito. Nós estamos com obra que o cliente está satisfeito. Mas por quê? Porque teve um acompanhamento da estrutura do Thiago, teve um acompanhamento e a obra vai acontecendo naturalmente. Não, e foi falado para ele, sua obra vai demorar tanto tempo. Isso. E o cliente entendeu que demora tanto tempo. Então, assim, além da demora do prazo, porque obra aqui no Brasil ainda é uma coisa muito artesanal, Edson. O cara tem que pegar tijolinho por tijolinho, fazer a massinha, botar tal. E depende de muita gente envolvida na obra. Então, essa compatibilização é importante ser feita e o cliente precisa confiar no profissional que ele está contratando. Então, a gente sempre fala muito para clientes aqui, que às vezes a pessoa vem fazer um orçamento de projeto. A gente fala assim, não faça orçamento de projeto, se identifique com um profissional e contrate ele. Não vai, porque você vai economizar aí 5, 10, 20 mil reais e vai ter problema durante a obra inteira porque você teve que contratar o cara que estava mais barato, por exemplo. Além dessa sinergia que eu acho que tem que ter entre o escritório e os clientes, tem a questão dos planejamentos, né, Edson? Que é importante, às vezes o cara vai lá com você fazer orçamento. Então, sua empresa é totalmente legalizada, todos os funcionários, todos não, mas os prestadores de serviços que são contratados pela sua empresa, Sim. Então que é pagamento mensal e tudo mais, tem um custo para isso, além de toda a estrutura que você oferece para o cliente, isso. De planejamento, a estrutura do escritório, de construção. Inclusive agora até inaugurou o escritório novo, né? Agora está com o escritório top. Então, assim, essa consciência que a gente precisa que os clientes tenham, entendam que obra não tem milagre. O custo é aquele, o custo é aquele. Dá para economizar em determinadas coisas, tipo acabamento. Acabamento é uma coisa que influencia muito o valor final de uma obra, né? Bastante. Então você pode botar piso de 60 reais, como pode botar piso de R$1 milhão. Hoje está sendo muito piso lastra, né? Que é o mercado hoje a lastra, aquele piso de 1,20 por 4. Aqueles pisos grandes, aquelas então tem um custo mais grandes. Elevado, mas você tem que apresentar para o cliente, vai gastar tanto, vai ficar uma coisa. Porque daí o custo dessa lastra, por exemplo, é o custo do produto. Aí tem a argamassa que é mais cara, a mão de obra que é mais cara, o rejunte que é mais caro. Então é um combo de situações que a gente precisa entender qual é o orçamento que o cliente tem para a gente poder especificar o que o cliente realmente Isso entra no planejamento na primeira conversa. Na primeira conversa, exatamente. Sempre analiso, ele pega um projeto, manda um projeto e pede o orçamento por telefone. Como é que você passa um orçamento sem estar? Não tem como. É que nem você vai, vou dar um exemplo, quando você viu o casamento, é que nem obra, você olhou na pessoa, é aquela ali, a pessoa tem que se identificar com o arquiteto, tem que se identificar com o construtor, porque uma casa é um sonho, né? Exatamente. E por que vai vir a pesadelo, Thiago? Porque a pessoa talvez nas escolhas
dela. Não estou falando mais barato, ou mais cada um cobra, eu vou cobrar isso aqui, eu mereço isso aqui, vou cobrar isso aqui. Mas entra muito para a parte da pessoa, afinidade. Com a pessoa, me afinei com o Thiago, vou no Thiago, vou discutir valor com ele, vou fazer aquilo, porque vai ter um planejamento. Ele já sai daqui, ele vai te passar, eu tenho tanto para gastar, você vai explicar para nós, tem que se encaixar aqui, porque com esse valor você não vai conseguir. Mas vai passar para tudo que tem que fazer, que entra a parte de projeto, entra a parte de jardinagem, entra a parte de estrutural, que é os complementos, projeto complemento. Sai daqui realizado. E aí vai para as lojas, vamos visitar uma loja, isso aqui vai ter na tua casa, aqui tá. Porque daí o cliente vai se adequando, vai entendendo aonde ele pode, até onde ele pode ir. E, consequentemente, a gente também vai especificar para o cliente até onde o bolso dele aguenta chegar, né? Que é isso que é importante, para o cara não ter o sonho da casa não virar um pesadelo. Porque ele começa a ver o render, o 3D, tudo lindo, maravilhoso e tudo mais. Só na hora do vamos ver mesmo, que é a hora do Pix, chega lá, o cara, mas daí está extrapolando meu orçamento. E aí o sonho começa a virar pesadelo. Então é isso que a gente luta diariamente para que isso não aconteça. Porque realmente, projeto, a obra, muita gente envolvida, estresse que pode existir se não tiver o planejamento. Então, a ideia de um projeto, de uma obra, é que seja satisfatória, a família curta o momento, né? Nós estamos até com alguns clientes que estão construindo agora. Os clientes curtem o momento de construir, sabe assim, eles curtem ir na obra, curtem visitar, trocar uma ideia. Né? Estão realizados, é a realização de um sonho. O cliente tem que entender que isso é a realização de um sonho. Né? E como é que vai fazendo essa aqui? Você está fazendo, eu estava vendo, você pega o cliente, você traz aqui no escritório, você faz visita, vamos fazer uma visita lá no piso, deixa o cliente à vontade. Exatamente. Ele vai lá na loja, vamos lá na loja tal, e o cliente fica à vontade, diz, vamos mostrar as cortinas, que já está no teu planejamento, na primeira conversa que você abordou o cliente, você já mostrou para o cliente, vamos trabalhar dentro do número. E a gente vai tentar ajudar a trabalhar dentro daquele número, o que foi de melhor, porque a gente vive de obra. A gente está vivendo todo de obra. Aí você leva naquela loja, tem esse piso, tem aquele piso, vamos ver o que vai encaixar dentro do orçamento, na primeira conversa lá atrás. Para não virar, senão tem muitas pessoas que viram um pesadelo. Não teve a primeira conversa, não teve a primeira abordagem, fez um projeto, não teve um planejamento. Exatamente. E aí chega no final, eu gostei desse piso, mas o dinheiro já não está mais ali. Para como é que vai comprar um piso, uma lastra, que hoje custa acho que R$1.900 a R$2.000 o metro? Como é que vai estar? Você vai colocar uma casa de 400 metros, quanto que vai essa? Aí não teve um planejamento. Tudo isso entra no planejamento. No planejamento, quando a gente faz o 3D, quando a conversa. gente mostra, o cliente fala qual que é o orçamento que ele tem disponível para isso. Então isso tudo é muito importante os clientes terem essa consciência. Já aconteceu casos aqui no escritório que vieram clientes para a gente. A casa ele contratou outro arquiteto tal para fazer a casa, a parte de obra da casa, de arquitetura. Depois ele veio aqui para contratar a gente para fazer a parte de interior da casa. Só que ele tinha, na fase que estava a obra, estava ainda rebocando a casa. Então ele não tinha comprado vidro, não tinha comprado pedra, não tinha comprado piso, não tinha comprado nada. E aí ele perguntou, quanto que eu vou gastar para terminar isso aqui? Aí nós fizemos uma relação para ele, vai gastar tanto, mais ou menos tanto disso, tanto disso, tanto disso. Ele falou, mas eu não vou dar para terminar essa casa. Eu falei, bom, uma casa de alto padrão, não condomínio. Você não tem como colocar um piso de R$50 um metro quadrado. Então você vai desvalorizar a sua casa. Verdade, você não tem como botar uma esquadria que não seja com perfil de alumínio, estruturada. Então assim, a gente coloca o cliente na realidade. Ele falou, cara, mas e aí, por que o arquiteto me falou quanto que eu ia gastar na casa? O outro, né, que ele tinha contratado para fazer a arquitetura. Eu falei, aí é que entra o planejamento. Então não adianta o cara fazer uma casa gigantesca, porque tudo vai aumentar de acordo com o tamanho da casa. Eu peguei uma casa ali no rapaz e ele chegou no final, ele queria, e aí estava dentro do número que nós passamos para ele. Edson, eu não quero esse piso, eu vou colocar esse piso aqui. E ele chegou lá no final, ele colocou um piso que ficou, gastou mas aí ele estava preparado para gastar, porque chegou no primeiro, na primeira conversa nós passamos o número que ele ia gastar. A concorrência, que a gente tem concorrência, né? Falou que ia gastar X. Nessa palavra que você gosta de falar, o cliente gosta de ser enganado. Ele não, eu vou gastar o X dentro desse número. Eu faço dentro desse número, faz. E hoje nós estamos entregando a casa do cara e o cliente feliz. Mas por que feliz? Porque teve um planejamento lá atrás. Não, e foi falado, vai gastar X. O cara acreditou em quem está acostumado ao mercado. Não adianta, não tem milagre. Em obra não existe milagre. E outra coisa que a gente está terminando esse podcast é a afinidade com o arquiteto, porque você vai ter uma casa 2 anos.
É um Ou casamento, mais, né? Tem Thiago. casos que nós estamos com 3 anos já de andamento. É um casamento, é todo dia estar com o cliente, você está sentindo a dor do cliente e vai realizando. Tem dia que aquela coisa da obra, do dia a dia, quando você começa a cavocar é um pouco mais lento, depois ela vai andando. Chega na fase no do acabamento, para tudo, ela vai lenta. devagarzinho. Aí o cliente, você tem que entender tá, o cliente, que às vezes o cliente fica nervoso, vai explicando para ele. Mas é uma coisa que teve um planejamento e a coisa está acontecendo, Tiago. Não está acontecendo aquela coisa correndo. Talvez uma coisa mais lenta, mas é uma coisa organizada. O cliente vai curtindo, ele vai curtindo o momento e quando termina a casa é uma realização de verdade de um sonho, né? Não é aquele negócio, pô, que saco, acabou, a obra não acaba, que não sei o quê. Então é tudo avisado, a gente explica certinho o prazo, mas aí tem cliente que não quer acreditar, né? E aí fica botando pressão. Você passou um prazo de 2 anos, dá 1 ano e meio, o cara, cadê minha casa? Não está pronta ainda? Você fala, calma, tem mais meio ano ainda para terminar a casa, né? Então assim, a gente precisa que os clientes tenham essa consciência. Esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, para vocês entenderem a importância que tem Planejamento. É a palavra fundamental para qualquer coisa. E acreditar no profissional que você contratou. Contrate profissionais capacitados, independente de quem for. Contrate profissionais capacitados. Com certeza absoluta, não vai ser o mais barato que você vai achar, mas em contrapartida vai ser o que vai menos dar dor de cabeça, né, Edson? É verdade. Vai atender melhor, vai solucionar problemas. Porque quer ou não queira, obra tem problema, não adianta. Não adianta falar que não tem, porque vai ter. É muita gente envolvida. Então, os profissionais envolvidos na obra têm que ser os melhores possíveis, porque você vai colocar coisa boa, é dentro da sua casa, seu lar. Teoricamente, é a casa da vida da pessoa. Então, a gente precisa que os clientes entendam isso. Isso aqui é um assunto é um podcast, na verdade, né? Porque esse vídeo aqui já ficou super longo, mas é um assunto que tem muito mais coisa para ser falado. Às vezes, talvez a gente pode até fazer outros vídeos aqui, explicando pontualmente sobre cada coisa que pode acontecer na obra, cada problema e cada solução para a obra. Mas, quem tiver dúvidas, coloquem aí. Eu vou colocar as redes sociais do Edson. E lá no escritório hoje quem trabalha é você, seu filho, sua filha, sua esposa. É uma empresa familiar. E isso aí é uma coisa que a gente valoriza muito, né, Edson? Na realidade, assim, a obra é família, né? Você tem que... Chegou no escritório, ela tem uma família, né? Tem um amparo. Então, você vai ter um amparo, porque uma obra é um casamento, né? 2 anos, 3 anos, 1 ano. Então, 1 ano você vai ter o contato com o cliente, né? Então, como é que você tem que saber lidar, né? Tem dia que a obra está mais lenta, tem dia que está mais acelerada. Então, você vai sabendo contornar, mas no planejamento, né? Trabalhar dentro do planejamento, a coisa acontece. É isso aí. Então é isso, meu povo. Quem tiver dúvidas, coloquem aí embaixo, falem, mandem no direct, mandem nos comentários também para respondê-las. E se tiver sugestões de vídeo também, pode colocar e falar, eu queria saber sobre tal coisa, que não tem a ver com esse assunto agora aqui. Mas a gente está aí porque a gente quer desmistificar isso aí, né, Edson? É verdade. Então é isso, meu povo. Muito obrigado. Agradeço o Edson mais uma vez, cara, pelo tempo que você disponibilizou para falar aqui com a gente um pouquinho sobre isso aí. Acho que às vezes pode fazer até algum outro vídeo na obra para a gente entender melhor isso aí. Então, continue assistindo nossos podcasts, que esse foi um podcast praticamente. Mas é isso aí, meu povo. Muito obrigado por ter assistido.